Tribunal Federal. Depois nós fomos à Secretaria de Imprensa do Supremo, onde tivemos a seguinte informação. Eles estão procurando lá também falar com o ministro Fachin para ver se confirmam tudo isso, se obtém mais informações para passar para a gente aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que a gente pode informar agora de certeza é que os investigadores da Lava Jato confirmaram que tudo que saiu no site do jornal O Globo é verdadeiro. Agora vamos ao Congresso Nacional, onde está Zileide Silva. Oi, boa noite, Lozecan. Olha, as sessões aqui no Congresso, as sessões no Senado e na Câmara aconteciam normalmente quando parlamentares da oposição começaram a ler a notícia no site do jornal O Globo. Imediatamente, outros parlamentares também tentaram comentar o noticiário. Mas pouco depois, os presidentes da Câmara e do Senado encerraram as sessões, evitando assim novos comentários. O deputado Rocha Loures, citado no noticiário do jornal O Globo, não está aqui em Brasília. Segundo a assessoria, ele está viajando em Nova York. E logo após tomar conhecimento do noticiário, o deputado Alessandro Molon decidiu entrar com um pedido de impeachment do presidente Michel Temer, baseado na lei do impeachment, a 1079, artigo 9º, com base no comportamento incompetente para o decoro do cargo. Bom, o presidente aqui da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, saiu logo após o encerramento da sessão, saiu rapidamente, falando ao celular e disse que é preciso conhecer com a repórter Délis Ortiz. Boa noite, Zileide, boa noite a todos. Quando a notícia foi divulgada, pegou o Palácio do Planalto num dia de agenda muito tranquila. O presidente Michel Temer estava reunido com governadores do Nordeste, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. O secretário de Comunicação da Presidência da República e o porta-voz subiram imediatamente ao terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. Precisavam avaliar as declarações e definir algum tipo de resposta. Na sequência, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também correu para o Temer. Consta que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também está no gabinete presidencial nesse momento. A reunião continua e até agora não houve nenhuma manifestação do Planalto sobre as declarações envolvendo o presidente da República. Bonner, Renata. Aí está a Délis Ortiz terminando esse giro de repórteres ao vivo de Brasília. Lembrando que todas essas informações vieram a público no site do jornal O Globo a questão de 1h10, por isso a repercussão ainda é essa que nós tivemos. Até agora, silêncio. Brasília assustada com as revelações do jornal O Globo. Bem, ainda nessa edição, nós voltaremos com outras informações sobre essa notícia bombástica de que o presidente Michel Temer teria dado aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha na Lava Jato. E a seguir, documentos registram várias reuniões agendadas entre o ex-presidente Lula e diretores da Petrobras. Olá, quem está acompanhando dos Jornalistas Livres, a gente está reproduzindo as últimas notícias sobre Temer. Existe uma comoção nacional já a respeito disso, já está todo mundo falando em ir para a rua, pessoal. Vamos para a rua. A gente está aqui na sede dos Jornalistas Livres, chama a Laura, e repercutindo essa notícia. Não quero passar propaganda. Laura, a gente está acompanhando aqui ao vivo. Por que você está indo para lá? Eu não sei. A gente vai ouvir aqui a Laura Capriglione. Agora vai! Nós estamos numa crise, inacreditável do governo Temer. O governo Temer, segundo o jornal O Globo, o próprio Michel Temer foi flagrado autorizando o envio de malas de dinheiro pela JBS para comprar o silêncio do Eduardo Cunha. Meu Deus, ele mesmo falando. O pior, gente, eu queria que vocês reparassem na cronologia do que está acontecendo. E é uma cronologia absurda. Tudo bem. É uma cronologia absurda, porque nós estamos falando de uma crise
que está sendo desdobrada agora, mas que a partir de fatos acontecidos em abril anteontem, gente, isso é mais louco. Vamos lá, pessoal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília derrubou a decisão que suspendia as atividades do Instituto Lula. Na semana passada, o juiz Ricardo Leite... Pessoal, mais uma vitória da mobilização aqui. Vocês podem ver que foi liberado o funcionamento do Instituto Lula. Muito interessante isso acontecendo nesse momento. Quando que a gente poderia imaginar que o Jornal Nacional ia ter que registrar a corrupção do Aécio Neves e no minuto seguinte que foi levantada a interdição sobre o Instituto Lula. Sobre o triplex do Guarujá. Mas eles não poderiam deixar de falar do triplex do Lula, obviamente. Mas hoje eles estão atrás de uma escritura que não existe, enquanto que a mala de dinheiro do Aécio está totalmente rastreada, 2 milhões de reais que foram entregues para eles com notas marcadas para que pudessem ser acompanhado todo o rastro do dinheiro. Agora nós vamos aqui com o nosso companheiro, o Hermínio, que vai contar para a gente um pouco mais sobre essa descoberta do dia. Não, o que é interessante falar sobre isso é que uma coisa é uma delação premiada contra o Lula sem provas cabais e outra coisa é uma delação premiada que indica provas. Uma delação premiada só deve servir como prova quando comprova. A questão é, será que as delações referentes ao Lula comprovam alguma coisa com outras provas mais robustas? Como, por exemplo, uma gravação em que o Lula pede 2 milhões de reais ou fala sobre alguém que pode ser morto antes da delação? Se acharem isso, talvez tenha alguma prova contra o Lula. Até agora, só vejo prova contra o Temer e o Aécio Neves. Não, eu queria que você contasse para quem está chegando agora, Hermínio, essa história que você mencionou agora. Vai ter que matar ele, ou alguém que a gente possa... Conta para os nossos internautas o que é essa fala. Pode estar fazendo referência. Olha, o Aécio Neves, numa das gravações, indica alguém de confiança e... para um dos operadores da JBS, que é a dona da Friboi, da carne, e fala que seria... Agora eu pergunto para o Aécio Neves, quem o senhor já mandou matar? Será que o senhor já mandou matar alguém? Quantas outras testemunhas talvez não tenham desaparecido? Inclusive é interessante o Perrella entrar nessa história, né? Quem é o Perrella mesmo, Laura? Que é o cara cujo avião estava transportando 500 quilos de pasta base, gente, e que frequentava o aeroporto construído pelo Aécio. A gente vê essa coincidência, um cara do Perrella, um operador do Perrella recebendo dinheiro do Aécio que foi entregue para o Aécio Neves. Agora, o louco é o seguinte, isso que o Hermínio estava falando, da ameaça de morte sobre alguém que fosse fazer uma eventual delação do Aécio, muito interessante, porque a gente já viu gente morrendo nesse processo. E aí todo mundo desqualificou, todo mundo disse que não é bem isso, todo mundo disse que vamos com calma, mas eu não sei se vocês se lembram, o ministro Teori Savasky morreu exatamente à véspera de abrir todo o segredo da Lava Jato. Agora, não é o caso da gente repensar um pouquinho se essa morte foi tão fortuita e casual assim, como parecia, ou como quiseram fazer crer os investigadores? Então vamos aqui voltar aqui. Coloca aqui o áudio. Curioso reparar, pessoal, que agora na Globo o que aparece é o Lula. Porque, doutor Moro, o presidente da República, nos 8 anos que eu fiquei na presidência da República, a gente não tem reunião com a diretoria da Petrobras. Eu, em 8 anos, tive 2 momentos, quando descobrimos o pré-sal, para discutir o plano estratégico. É isso aí, pessoal. Enquanto um dos maiores escândalos do país acontece, a Globo está fazendo repeteco da gravação do depoimento do Lula Sérgio Moro. A gente continua aqui dos Jornalistas Livres ao vivo, repercutindo a mala de dinheiro paga por Michel Temer. Em alguns dos registros anexados aparecem os temas de encontros agendados com então diretores da Petrobras.
Vamos lá, a gente vai conversar mais uma vez com o Hermínio. Hermínio, você é advogado, conta pra gente como juridicamente é possível ver esse fato. Bom, juridicamente a gente vê provas robustas a respeito tanto de uma eventual delação contra o Temer ou contra o Aécio, da implicação que o Cunha tem ainda nesse processo, porque o Cunha, é bom lembrar, por que alguém deve ser preso? Porque pode causar risco à investigação, ao processo. Seria o caso, assim, com absoluta certeza, de cassação tanto do Temer quanto do Aécio Neves, inclusive de prisão, porque se for confirmado mesmo o teor dessas gravações, e o que já foi confirmado pela Polícia Federal, pelos integrantes da Lava Jato, o Aécio Neves e o Temer estão tentando obstruir uma investigação, né, em curso. Isso é motivo de sobra para uma prisão preventiva. Prevenir o quê? Prevenir a integridade do processo, inclusive a integridade de pessoas, porque estamos falando em gente que pode morrer. Pelo menos essa é a intenção que se demonstra em algum dos áudios. Outra coisa importante, apesar da gente ter um olhar jurídico, a gente não pode se descuidar da questão política. O Temer tem que cair hoje. Temer já deveria ter caído. Temer não deveria estar no poder. É hora de ir pra rua. Eu vou ter na Dilma, hein? Por favor, continue. É hora de ir pra rua. Não dá para esperar que o judiciário tome uma providência imediata. Muita coisa ainda pode acontecer. Esse processo pode se arrastar. O Temer pode tentar anular provas contra ele juridicamente. Mas uma coisa que a gente precisa garantir de imediato é que esse governo Temer não continue e não seja substituído por alguém da mesma corja. É necessário um governo popular urgente que apresente uma nova perspectiva para a população, que não esteja envolvido nesse esquema, porque tirar o Temer para colocar, por exemplo, o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, não vai fazer muita diferença, porque é alguém que também está implicado na Lava Jato, alguém que também foi citado em delação premiada, não que necessariamente delação premiada seja prova. Delação premiada só é prova quando comprova. E o que temos aqui é uma comprovação do que aconteceu da tentativa de Temer de obstruir a justiça. Deixa eu falar uma coisinha que eu acho importante, que a gente entenda a gravidade do momento político que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil. Não é que a gente tem um governo corrupto, a gente tem um governo corrupto, a gente tem um golpe que foi dado contra a democracia por corruptos e, eventualmente, até por assassinos. Isso é que agora começou a cair a ficha de que coisas muito graves podem estar acontecendo hoje na República. Agora, o pior, gente, é o seguinte, é que esse governo ilegítimo, esse governo corrupto, esse governo golpista, é o mesmo governo que está querendo arrancar os seus direitos, está querendo passar a fórceps, a reforma da Previdência, que vai acabar com a aposentadoria, está querendo acabar com os direitos trabalhistas. Então, nós estamos falando de um governo que é sujo, imundo, é um esgoto, ao mesmo tempo que está atacando frontalmente os direitos dos trabalhadores e dos pobres do Brasil. Então, portanto, está mais do que na hora. O governo Temer tem que cair. Nós temos que fazer eleições diretas, nós temos que fazer a reforma política. O povo não pode mais aceitar uma situação que chegou agora às raias do absurdo. É completamente surreal o momento que nós estamos vivendo. Vamos voltar a ver a transmissão aqui. Estão falando do Trump. Agora o Jornal Nacional falando do Trump. Vamos ver quanto tempo demora para ele voltar. Inclusive, o impeachment do Trump é outro que se configura, né? Agora Trump. Porque também foi... Vamos lá. Sobre Donald Trump derrubaram as principais bolsas de valores do mundo. A bolsa de Nova York. Devia derrubar a bolsa e o Temer também. O Jornal Nacional está preocupado com o Trump. Nós estamos preocupados com o Brasil agora, nesse exato momento aqui. Tá voltando. Esporte. Gente, sensacional. O Jornal Nacional, diante dessa denúncia, dessa gravidade, o Jornal Nacional está falando... Surfando no descarga. Gente, é uma coisa impressionante. Agora, vocês imaginem, por favor... Opa! O site do jornal O Globo publicou agora à noite
gravou conversa com o presidente Michel Temer, em que Temer deu o aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha na prisão. A gente vai voltar a Brasília agora ao vivo, vamos conversar com o repórter Marcos Lozecan, ele está em ação no gabinete do ministro Edson Fachin, aí no Supremo. Pois é, Renata, boa noite para você, que eu não tinha dado ainda, né? Olha só, o clima aqui é muito tenso. A Procuradoria-Geral da República, que fez as investigações, que fez também a delação premiada, que ainda não foi homologada, a Procuradoria-Geral da República diz que não vai se manifestar, nem confirmou e também não negou que essa delação já teria sido ou não homologada. A gente ficou sabendo mais cedo que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teria estado aqui numa reunião de emergência com o ministro Fachin, mas na garagem a gente viu um carro que depois se confirmou que não era o carro dele. A gente não tem certeza se ele esteve aqui ou não. O teor das informações publicadas no jornal O Globo já foi confirmado por investigadores da Lava Jato. E uma última informação, a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha disse que ele não vai se manifestar por enquanto. Agora vamos ao Congresso Nacional novamente, onde está a minha colega Zileide Silva. O Lozecan, eu falei há pouco que as sessões foram encerradas no Senado e na Câmara e imediatamente depois alguns senadores se reuniram na liderança no site do jornal O Globo. Como eu disse também, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, pouco antes das 8 horas, quando ele encerrou a sessão, ele saiu do plenário falando ao telefone e conversou rapidamente com o jornalista sem deixar o celular. E perguntado se ele achava que esse noticiário do jornalista Lauro Jardim era grave, ele comentou o seguinte, que se não fosse grave, nós jornalistas não estaríamos tratando disso. Já o líder do Democratas, o deputado Efraim Filho, disse que o noticiário é grave sim, pediu celeridade na investigação e uma resposta para a sociedade. Vamos agora saber de novas informações no Palácio do Planalto com a repórter Délis Ortiz. Oi, Délis. Oi, Zileide. Oi a todos, né? Assim que essa notícia foi divulgada, deixou o Palácio do Planalto em alvoroço. Uma reunião que Temer estava tendo com governadores foi suspensa, o porta-voz e o secretário de comunicação da Presidência da República correram para o gabinete presidencial, que fica no 3º andar do Palácio. Na sequência, foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, depois chegou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora há pouco soubemos que também estão no gabinete presidencial os ministros da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco. Eles estão ainda discutindo e avaliando esse noticiário. Até agora não houve nenhuma manifestação. Eu já falei com os ministros, ninguém atendeu o telefone. Agora, Renata. Depois desse giro de notícias em frente ao Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, o Jornal Nacional fica por aqui. Hoje, depois do futebol, tem o Profissão Repórter. Em seguida, o Jornal da Globo, que, claro, vai trazer a cobertura dessa notícia bombástica publicada pelo site do jornal O Globo, de que o presidente Michel Temer teria dado aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha na prisão. Boa noite. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso querido companheiro Antônio Palavras, do site Outras Palavras. Antônio, nós estamos vivendo uma crise, nesse momento, uma crise louca da República. Eu queria que você comentasse o que você está achando desse noticiário. Está ao vivo aqui? Está ao vivo. O que nós temos que saber é que postura adotar, né? Eu tenho uma opinião meio particular em relação a isso, não sei se vocês concordam, mas é uma hipótese para ser testada. Diante desse novo fato, eu acho que a gente tem que interpretar melhor o que é de fato a Lava Jato e o que é de fato essa crise política. Nós não podemos ser aqueles que vão defender esse sistema político que se vê que está todo corrompido, todo comprometido com o poder econômico. Essas denúncias comprometem, a casa caiu para todos, essas denúncias comprometem o Temer, comprometem o PSDB, mas a continuidade delas compromete também a relação que a esquerda, que o PT assumiu com a institucionalidade. Então, o nosso discurso anterior,
que era o discurso de que a Lava Jato era voltada essencialmente contra a esquerda, ele tem que ser refeito diante dessas novas evidências. Ninguém faria esse discurso para incriminar o Aécio. É claro que as saídas podem ser tanto as mais avançadas quanto as mais retrógradas. Essa denúncia pode dar espaço também para uma saída autoritária. Agora, o que mais vai favorecer uma saída autoritária, o que vai mais nos deixar a pé, é a gente achar que simplesmente é uma conspiração. Não é uma conspiração, é JBS, segundo tudo indica, Palocci vai denunciar também as ligações do poder com o sistema financeiro, é Odebrecht, é tudo. Nós temos que enxergar que a Lava Jato, apesar de todas as suas deformações, de todo o seu partidarismo, parte de bases reais, de fatos reais, da ligação promíscua, totalmente promíscua, entre a política e o poder econômico, e nós temos que encontrar saídas para isso. Se a gente não encontrar, vão sair saídas autoritárias, vão surgir saídas tipo Bolsonaro, saídas tipo militares. Acho que é por isso que o Boulos está sugerindo que as pessoas vão para a Avenida Paulista agora, e eu acho que é super importante, nós todos que somos jornalistas livres, jornalistas de esquerda, refletirmos sobre o que tudo isso significa e mudarmos o nosso discurso. Isso é uma bomba. Isso mostra que, por mais partidária que tenha sido e seja e é a Lava Jato, ela bateu em fatos que comprometem o conjunto do sistema político. Nós precisamos encontrar uma resposta para isso. Muito obrigada, querido Antônio. Você vai para Paulista agora? Nós vamos acompanhar aqui os fatos, mas daqui a pouco vamos para Paulista também. Pessoal, isso que o Antônio está falando agora é super importante, essa reflexão acerca da Lava Jato, que a gente vai ter que refletir muito sobre isso. Agora, nesse exato momento, nós temos todos uma missão. Quer dizer, todo mundo que está lutando por um Brasil mais justo, por um Brasil mais... Vamos para a Paulista, para a gente conversar. Vamos conversar na Paulista, todo mundo, vamos discutir essa crise política, vamos tentar fazer um grande diálogo com as lideranças dos movimentos sociais que vão estar lá presentes. Então, o chamamento que o Boulos fez, nós estamos repercutindo também. Vamos para lá, para Paulista, para a gente conversar. Estavam falando que era no MASP, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente vai checar essa informação, continua acompanhando aqui que a gente vai dar esse boletim daqui a pouquinho para vocês sobre o local de concentração lá na Paulista, tá bom? Bom, então, pessoal, agora o Hermínio vai comentar mais alguns detalhes aqui Hermínio, por favor, você podia comentar aqui Não, meu primeiro comentário, acho que é o que toda a população queria dizer, sem comentários, isso daí. O segundo segundamente, fora Temer, né? Agora, fora Temer e depois. Acho que a gente já tem que ter um projeto político alinhado. Toda a esquerda, acho que foi dito, é essencial, a gente não pode permitir que a direita, que é o problema, venha querer apresentar uma solução, porque ela não vai. A esquerda não conhece uma solução fora do autoritarismo, da corrupção e do empobrecimento da população. Então, a gente precisa tensionar para que os efeitos políticos disso sejam imediatos em relação ao Temer, mesmo assim de esperar qualquer desdobramento jurídico. Não necessariamente estamos falando de tentar penalmente fazer uma perseguição penal autoritária, mas um governo que já não tem nenhuma legitimidade, que não deveria estar aí, um governo golpista, um governo que está a todo custo tentando sobreviver para implantar o quê? Para implantar reformas como a da Previdência Trabalhista. Agora para Paulista, a gente vai cobrir, acompanhar isso no calor do momento e discutir com as pessoas o que está acontecendo, ouvir as informações, coletar os depoimentos. No MASP, é muito importante mostrar a massa da população brasileira querendo fora Temer. Viu? Fala que nós vamos fazer a transmissão direta lá do MASP. Então, você que está acompanhando a gente até agora, liga aqui daqui a pouquinho que a gente vai entrar ao vivo lá do MASP. É isso. Fora Temer, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. A gente vai comprar? Hã? A gente vai comprar. Nós estamos indo já.